Vocês não vão acreditar no que aconteceu quando esse milionário arrogante tentou humilhar a própria esposa na leitura do testamento do sogro. Ele estava lá, todo convencido, com a amante no braço, achando que ia herdar tudo. Mas a esposa dele guardava um segredo que ia explodir aquela família inteira. E quando ela falou, cara, foi épico demais. Olha, eu já contei muitas histórias aqui no canal, mas essa aqui me deixou de queixo caído. É uma dessas situações onde você pensa que conhece alguém, que a pessoa é fraca, submissa, e aí ela vira a mesa de um jeito que você nunca esperaria. É sobre poder, traição, e principalmente sobre uma mulher que jogou xadrez enquanto todo mundo estava jogando damas. A história começa numa dessas mansões gigantescas que você só vê em filme. Sabe? Uma propriedade em Connecticut que mais parecia um castelo do que uma casa. Era outono, aquele frio gostoso, céu azul bem claro. Mas dentro da casa o clima estava pesado, tenso. Tinha acabado de rolar o funeral do patriarca da família, William Belarose, dono de uma empresa bilionária de logística. E cara, que família era essa? O tipo de gente que tem dinheiro há gerações, que respira poder e influência. Mas como toda família rica, estava cheia de problemas por baixo do verniz de classe e elegância. O filho do falecido, Everard Belarose, estava se sentindo o rei do mundo. Aos 48 anos, o cara tinha aquela cara de empresário bem-sucedido, cabelo grisalho, mandíbula quadrada, aquele ar de quem nunca ouviu um não na vida. E ele estava convencidíssimo de que ia herdar tudo. A empresa bilionária, dele. A fortuna, dele. O poder, dele. Mas aqui que a coisa fica interessante. O cara estava no próprio velório do pai com a amante pendurada no braço. Isso mesmo, gente. No velório. A Lorraine, uma ruiva deslumbrante, 10 anos mais nova, toda produzida, grudada nele como se fosse a esposa legítima. Uma baita falta de respeito com a família toda e principalmente com a esposa dele, a Calista. E a Calista? A coitada estava lá num canto, vestida com um terno azul marinho discreto, cabelo loiro preso num coque elegante, parecendo uma boneca de porcelana que ia quebrar a qualquer momento. Todo mundo olhava para ela com pena. Coitada da Calista. Como ela aguenta isso? 22 anos de casamento para ser humilhada assim. Os filhos do casal, Léo de 20 anos e Sophie de 18, estavam claramente constrangidos. O Léo principalmente estava fuzilando o pai com o olhar, você podia ver a raiva e a vergonha estampada na cara dele. A Sophie, mais diplomática, tentava manter a compostura, mas dava para ver que estava dividida entre o amor pelo pai e a lealdade à mãe. Aí tinha o irmão do Everard, o Robert, circulando pela sala como um abutre. O cara viveu a vida toda na sombra do irmão mais velho, sempre foi o outro filho, sabe? E agora estava ali, claramente esperando alguma migalha da herança, mas também meio que torcendo para ver o irmão se dar mal. O clima estava tenso demais. As pessoas sussurravam pelos cantos. Que cara de pau levar a amante no velório. O William deve estar se revirando no túmulo. A Calista é uma santa por aguentar isso. E a Calista? Ela escutava tudo. Durante anos ela havia escutado esses comentários. No começo doía muito. Cada sussurro era como uma facada no coração. Mas com o tempo, aquela dor foi se transformando em outra coisa. Em determinação. Em planejamento. Em uma força silenciosa que ninguém imaginava que ela possuía. O sogro dela, o William, tinha percebido isso. Nos últimos anos, quando a saúde dele começou a declinar e o comportamento do Everard ficou cada vez pior, ele passou muito tempo conversando com a Calista. Eles sentavam na biblioteca da casa, exatamente o lugar onde a história ia atingir o clímax, e ele falava sobre os arrependimentos dele, os medos que tinha sobre o futuro da empresa, e principalmente sobre a decepção profunda que sentia com o filho. Ele tem ambição, Calista. William tinha dito para ela alguns meses antes de morrer, a voz fraca mas determinada. Mas não tem caráter. Ele vê as pessoas como ativos ou passivos, não como seres humanos. Um homem que não consegue honrar a própria família não pode ser confiado com um legado. Foi durante essas conversas que nasceu um plano. Um plano desesperado, audacioso, para salvar o legado dos Belarose e do próprio herdeiro que deveria protegê-lo. Agora, chegou o momento da verdade. O advogado da família, Sr. Abernathy, um senhorzinho gorducho na casa dos 60 anos com cara de quem já viu de tudo na vida, chamou a família imediata para a biblioteca. Se todos pudessem se sentar, ele anunciou com aquela voz grave de advogado experiente. Foi desejo explícito do Sr. Belarose que o testamento fosse lido imediatamente após o funeral. O Everard conduziu a Lorraine até uma poltrona de couro perto da cabeceira da mesa de carvalho, uma posição de honra, antes de se sentar na cadeira principal.
a cadeira do William. O simbolismo era óbvio e ofensivo. O Robert fez uma careta de desgosto. O Léo olhou para o pai com puro desprezo, enquanto a Sophie se mexia desconfortavelmente na cadeira. A Calista se sentou do outro lado da mesa, ao lado do filho. Ela colocou uma mão tranquilizadora no braço dele, um toque silencioso que parecia dizer confia em mim. O coração dela estava batendo feito louco, mas o rosto mantinha aquela máscara de serenidade que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O Sr. Abernathy ajustou os óculos e tirou um envelope grosso, cor creme, da maleta de couro. O selo de cera com o brasão da família já estava quebrado. Ele começou, erguendo o documento. É o testamento e última vontade de William Charles Bellarose, datado de 12 de janeiro de 2024. O Everard se inclinou para frente, com aquele brilho predatório nos olhos. Era isso, o momento que ele havia esperado a vida inteira. Ele olhou para Calista com um misto de pena e condescendência. O cara tinha certeza absoluta do que estava naquele testamento. Ele ia herdar o controle da empresa, a propriedade, a maior parte dos bens. Já tinha tudo planejado. Ia finalmente se divorciar da Calista, dar uma grana suficiente para ela ficar quieta, instalar a Lorraine como a nova senhora Bellarose. O futuro era dele. O que ele não sabia é que estava parado bem no olho do furacão, e a tempestade real estava prestes a desabar. E quem estava segurando o raio era exatamente a pessoa que ele havia dispensado como inofensiva, a própria esposa. O Sr. Abernathy começou a ler com aquela voz monótona de cartório. As disposições iniciais eram previsíveis. Doações generosas para a universidade, estabelecimento de uma fundação de caridade no nome da falecida esposa, pequenos itens sentimentais para os funcionários da casa. A família escutava com impaciência, esperando pelas cláusulas importantes. Para meu filho mais novo, Robert James Bellarose, o Abernathy continuou, a voz ecoando levemente na sala de teto alto. O Robert se inclinou para frente, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os braços da cadeira. Deixo minha coleção de mapas antigos e a quantia de 10 milhões de dólares para ser colocada em um fundo administrado por um executivo independente, com desembolsos trimestrais. A cara do Robert despencou. 10 milhões era uma fortuna para a maioria das pessoas, mas para um Bellarose, era quase um insulto. Era uma coleira de ouro, dinheiro suficiente para manter ele confortável, mas não suficiente para dar poder real ou desafiar o irmão. Ele lançou um olhar de ódio puro pro Everard, que apenas sorriu com deboche. Para meus netos, Léo William Bellarose e Sophie Anne Bellarose, o Abernathy prosseguiu. Deixo 25 milhões de dólares cada, para ser mantidos em fundo até completarem 30 anos. Este fundo será administrado por seu pai, Everard Bellarose. O maxilar do Léo se contraiu. Ter a herança controlada pelo homem que havia traído tão completamente sua mãe parecia uma bofetada póstuma do avô que ele tanto admirava. A reação da Sophie foi mais contida, um lampejo de alívio pela segurança financeira misturado com desconforto. Então chegou o evento principal. O Sr. Abernathy fez uma pausa, tomou um gole d'água, e olhou por cima dos óculos pro Everard. Para meu amado filho, Everard Michael Bellarose, deixo a totalidade da minha participação controladora na Bellarose Industries, constituindo 51% das ações com direito a voto da empresa. Também lego a ele o restante dos meus ativos líquidos, carteiras de ações e todas as propriedades, com exceção da propriedade de Greenwich. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Era exatamente como Everard havia esperado, mas a audácia ainda chocou os outros. Ele havia recebido poder absoluto. A empresa, a fortuna, tudo era dele agora. Não era apenas o CEO, mas o dono indiscutível. Um sorriso triunfante, quase cruel, brincou nos lábios do Everard. Ele apertou o ombro da Lorraine, uma confirmação silenciosa da vitória deles. Mas o Abernathy não havia terminado. Ele pigarreou novamente, uma leve hesitação na voz ao ler a próxima cláusula. Além disso, é meu desejo prover pelo conforto e segurança continuados da senhorita Lorraine Shaw. A sala mergulhou num silêncio atordoado e horrorizado. A inclusão da amante no testamento era a humilhação definitiva para Calista e a família. O Robert parecia que ia vomitar. O Léo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo alto no piso de madeira. Mãe, ele começou, a voz tremendo de raiva. A gente não precisa escutar isso. A Calista colocou uma mão no braço dele, o aperto surpreendentemente firme. Sente-se, Léo. Vamos ouvir tudo. A voz dela era baixa, mas carregava uma autoridade que o fez obedecer. Ele afundou de volta na cadeira, o rosto uma máscara tempestuosa. O Everard, porém, parecia absolutamente radiante.
Isso era mais do que ele havia esperado. Seu pai não apenas havia aceito sua escolha, mas a havia legitimado da forma mais permanente possível. O Abernathy continuou lendo as palavras do William. Em reconhecimento ao companheirismo dela com meu filho, Everard, ordeno que minha propriedade compre e imobilie uma residência para a senhorita Shaw, não excedendo o valor de 5 milhões de dólares. Adicionalmente, lego à senhorita Shaw uma pensão de 500 mil dólares por ano pelo restante de sua vida natural, a ser dispensada dos lucros da Belarose Industries. A máscara de solenidade cuidadosamente construída da Lorraine finalmente quebrou. Um sorriso genuíno e radiante iluminou seu rosto. Era mais que segurança. Era um ticket permanente e inegociável para o mundo dos ultra-ricos. Ela estava garantida para a vida, sua posição cimentada pelo próprio patriarca cuja família ela havia ajudado a fraturar. Finalmente, o Sr. Abernathy se virou para a última cláusula significativa, e para minha nora, Calista Marie Belarose. Todo mundo se inclinou. O que a esposa leal e humilhada receberia? Uma ninharia? Uma honra vazia. Lego a propriedade de Greenwich e todo o seu conteúdo para ser dela completamente. Também ordeno que minha propriedade lhe forneça uma mesada vitalícia de $1 milhão por ano para assegurar que ela possa continuar vivendo no conforto ao qual está acostumada. Era, na superfície, um acordo generoso. Mas no contexto dos bilhões que o Everard havia acabado de herdar, era uma gaiola dourada. Definia o papel dela. A viúva, a rainha-mãe aposentada deixada para viver seus dias na casa velha enquanto o novo rei e sua consorte governavam o império. O Sr. Abernathy dobrou o documento. Isso conclui a leitura do testamento. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. Foi quebrado pelo Everard, que se levantou, sua presença dominando a sala. Ele olhou ao redor para a família, sua expressão uma mistura de triunfo e magnanimidade. O vencedor agora podia se dar ao luxo de ser gracioso. Eu sei que este é um dia difícil para todos nós. Ele começou, sua voz lisa e imponente, a voz de um CEO se dirigindo ao conselho após uma aquisição bem-sucedida mas brutal. Meu pai era um homem formidável, e as decisões foram dele. Ele construiu um império, e era seu desejo mais profundo vê-lo continuar a prosperar, permanecer forte e unificado. Ele fez uma pausa, deixando a hipocrisia da palavra unificado pairar no ar. Seus olhos encontraram a Lorraine, que estava olhando para ele com pura adoração. Ele estendeu a mão e puxou ela de pé para ficar ao lado dele. Meu pai também entendia a importância da felicidade pessoal. O Everard continuou, sua voz suavizando ligeiramente enquanto olhava para Lorraine. Ele sabia que um homem não pode liderar um império se sua própria casa não está em ordem. Isso foi demais pro Robert. A casa dele não estava em ordem por causa dela. Ele cuspiu, gesticulando selvagemente na direção da Lorraine. Você trouxe essa intrusa para nossa família e tem a audácia de ficar aí nos dando sermão sobre unidade. Chega, Robert. O Everard respondeu rispidamente, sua voz virando aço. Você vai mostrar respeito. A Lorraine tem sido uma fonte de grande apoio e força para mim durante um momento difícil, e meu pai, como vocês acabaram de ouvir, escolheu reconhecer isso. A palavra dele é final. A Lorraine recuou ligeiramente com a explosão do Robert, mas se manteve firme, se agarrando no braço do Everard. Ela representou o papel da mulher injustiçada perfeitamente, os olhos se enchendo de lágrimas de crocodilo. Eu nunca quis causar problema algum, ela sussurrou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu amo o Everard. Só queria que ele fosse feliz. O Everard a abraçou mais apertado, um gesto de proteção inabalável. Não há problema algum, ele disse firmemente, suas palavras direcionadas a todos na sala. Há apenas o futuro, um futuro que meu pai confiou a mim. Ele então voltou sua atenção para Calista. Seu tom mudou novamente, ficando paciente, quase condescendente, como se estivesse falando com uma criança ou um funcionário simples. Calista, ele disse, caminhando devagar ao redor da mesa em direção a ela. Eu quero que você saiba que sempre será cuidada. Esta casa guarda muitas memórias para você, para nós, e é certo que você deve ficar aqui. A mesada, meu pai disse, é generosa, e é claro que vou garantir que você nunca precise de nada. Ele estava oferecendo um pacote de aposentadoria. Estava descomissionando ela do papel de esposa e dando palmadinhas na cabeça pelos anos de serviço. Ele se via como magnânimo, um vencedor bondoso, assegurando o conforto dos vencidos. Você foi a mãe dos meus filhos, ele continuou, sua voz escorrendo falso sentimento. E por isso, sempre terá meu respeito e minha gratidão. Vamos lidar com as formalidades da nossa separação com discrição e dignidade por causa do Léo e da Sophie.
O Léo não conseguiu mais se conter. Dignidade. Ele explodiu, se levantando da cadeira novamente. Você fala de dignidade depois de humilhá-la na frente de todo mundo. Depois de deixar o nome daquela mulher ser lido no testamento do vovô? Você não tem ideia do que essa palavra significa. Léo, se controle, o Everard comandou, sua paciência se esgotando. Você é adulto agora. Precisa entender as complexidades dessas coisas. A única coisa complexa aqui é sua arrogância monumental, o Léo retrucou. A sala estava um barril de pólvora pronto para explodir. O Robert observava com um sorriso sombrio, aproveitando o espetáculo da família do irmão implodindo. A Sophie estava pálida, os olhos saltando entre o pai, o irmão e a mãe silenciosa. A Lorraine se pressionou contra o Everard, sussurrando. Não deixe eles falarem com você assim, querido. O Everard ergueu uma mão, silenciando a sala mais uma vez. Isso não é um debate. É uma declaração de fato. O testamento foi lido. As decisões foram tomadas. Todos nós vamos ter que aprender a viver com elas. Ele deu um sorriso tranquilizador para Lorraine. A Lorraine será parte da minha vida e, portanto, parte desta família. Quanto mais cedo vocês todos aceitarem isso, melhor. Ele realmente acreditava que havia acabado. Havia vencido. A empresa era dele. Sua amante estava garantida, e sua esposa inconveniente estava sendo pensionada organizadamente. Ele havia enfrentado a tempestade inicial da raiva da família, e agora tudo que restava era limpeza. O Sr. Abernathy, que havia estado observando o drama familiar se desenrolar com desapego profissional, começou a arrumar sua maleta. Se não há mais perguntas sobre a execução do testamento, vou me retirar. Meu escritório entrará em contato com todos os beneficiários nos próximos dias para começar o processo de distribuição. Ele estava prestes a fechar os fechos da maleta. O Everard estava prestes a conduzir a Lorraine para fora da biblioteca e para dentro da nova vida deles. A história estava, para todos os efeitos, terminada. E então uma voz, calma e clara como um sino, cortou o ar tenso. Sr. Abernathy. Todas as cabeças se viraram. A voz pertencia a Calista. Ela não havia se movido da cadeira. Suas mãos ainda estavam dobradas no colo. Mas seus olhos, não mais distantes, estavam fixos no advogado com uma intensidade surpreendente. Por favor, não guarde seus papéis ainda, ela disse, sua voz desprovida de qualquer tremor ou emoção. Acredito que o senhor esteve lendo o documento errado. O silêncio que desceu sobre a biblioteca foi absoluto. Era mais pesado e profundo que o silêncio carregado de luto que o havia precedido. As palavras da Calista, faladas tão calmamente, pareciam sugar todo o ar da sala. Por um momento, ninguém reagiu. Todos estavam congelados, tentando processar o que ela havia dito. O Everard foi o primeiro a quebrar o feitiço. Ele soltou uma risada curta e incrédula. Calista, do que diabos você está falando? Ele perguntou, seu tom misturado com diversão e irritação. O luto está te deixando confusa. O Sr. Abernathy tem o testamento. Ele acabou de lê-lo. O Sr. Abernathy parecia perturbado. Ele pausou, a mão pairando sobre a maleta. Senhora Belarose, ele disse gentilmente, este é o testamento oficial arquivado no meu escritório e registrado no Estado. É o único testamento que minha firma tem em registro pro seu falecido sogro. O olhar da Calista não vacilou. Permaneceu fixo no advogado, sua expressão serena mas inflexível. Entendo que é isso que o senhor acredita, Sr. Abernathy. No entanto, meu sogro fez algumas revisões aos seus desejos finais nos últimos meses de vida. Uma onda de inquietação percorreu a sala. O sorriso triunfante da Lorraine vacilou, substituído por um lampejo de ansiedade. O Robert se inclinou para frente novamente, seus olhos brilhando com uma nova esperança desesperada. Léo e Sophie encararam sua mãe como se a estivessem vendo pela primeira vez. A diversão do Everard rapidamente evaporou, substituída por uma onda de raiva. Isso é absurdo, ele disse rispidamente. Calista, pare com isso. Você está fazendo uma cena. Se você está chateada com os termos, podemos discutir em particular. Mas você não vai minar o testamento final do meu pai com essas fantasias. Ele estava tentando descartar ela, pintá-la como uma viúva histérica e enlutada. Era uma tática que havia funcionado por anos. Ele criaria um problema, e quando ela reagisse, ele a rotularia como emocional e instável, invalidando assim os sentimentos dela. Mas dessa vez, não funcionou. A Calista não mordeu a isca. Ela não levantou a voz nem derramou uma lágrima. Simplesmente virou a cabeça ligeiramente e encontrou o olhar furioso do marido. Eu não estou confusa,
Everard. E não estou fazendo uma cena, ela disse, sua voz ainda perfeitamente equilibrada. Estou simplesmente declarando um fato. Ela se abaixou ao lado da cadeira e pegou uma pasta de couro preto elegante que havia passado despercebida por todos. Ela a colocou na superfície polida da mesa com um baque suave e definitivo. E trouxe uma convidada que pode atestar esse fato, ela acrescentou. Como se fosse um sinal, as pesadas portas da biblioteca se abriram. Uma mulher entrou, seus saltos clicando decisivamente no chão. Estava na casa dos 40 anos, com feições afiadas, cabelo escuro cortado num bob severo, e uma aura de inteligência e confiança que era quase palpável. Ela carregava uma maleta idêntica à do Sr. Abernathy. Senhora Diana Reed, a mulher anunciou, sua voz nítida e profissional. Sou a advogada pessoal da Calista Belarose. A introdução de outra advogada enviou uma nova onda de choque pela sala. A Calista tinha sua própria advogada? Desde quando? O Everard encarou a Sra. Reed, depois de volta para a esposa, sua mente disparando. Isso não era uma explosão espontânea de luto. Era uma manobra planejada e coordenada. A Sra. Reed caminhou até a mesa e ficou em pé atrás da cadeira da Calista, uma sentinela silenciosa. Ela colocou sua maleta na mesa ao lado da pasta da Calista. A Calista deslizou a pasta pela mesa em direção ao atordoado Sr. Abernathy. Dentro você encontrará o verdadeiro testamento e última vontade de William Charles Belarose, ela explicou. Está datado de 28 de junho deste ano, e acredito que substitui o documento que o senhor leu de janeiro. O Sr. Abernathy encarou a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Ele era uma criatura de processo e protocolo. Um documento inesperado produzido de forma tão dramática era uma afronta ao seu mundo ordenado. Isso é altamente irregular, Sra. Belarose, ele gaguejou. A vida é frequentemente irregular, a Calista respondeu friamente. Por favor, abra. Com mãos trêmulas, o Abernathy abriu o zíper da pasta. Dentro havia um único envelope grosso feito do mesmo pergaminho cor creme do Primeiro Testamento. Este, no entanto, estava selado com um selo de cera azul escuro, também portando o brasão dos Belarose. O Everard deu um passo à frente. Eu proíbo isso, ele trovejou. Isso é uma farsa. Meu pai estava doente nos últimos meses. Ela obviamente se aproveitou dele, o coagiu a assinar algo quando ele não estava em sã consciência. A Sra. Reed falou pela primeira vez desde que entrou. Posso garantir, Sr. Belarose, que seu pai estava perfeitamente lúcido e em perfeita sanidade mental quando executou este testamento. Temos um depoimento assinado do médico principal dele, Dr. Peterson, confirmando isso. Também temos filmagem da cerimônia de assinatura, caso queira contestar. O documento foi assinado na presença minha, do Dr. Peterson e de duas testemunhas independentes, um juiz estadual e um sócio da minha firma. Foi reconhecido em cartório e é legalmente blindado. Cada palavra era uma martelada, sistematicamente desmontando as objeções do Everard. O vídeo, um juiz, o próprio médico do pai. O nível de planejamento era impressionante. Isso não era apenas um desafio. Era uma emboscada. A Lorraine agarrou o braço do Everard, os nós dos dedos brancos. Everard, faça alguma coisa. Ela sibilou, sua voz tremendo de pânico. Você não pode deixar ela fazer isso. Mas o que ele podia fazer? Estava encurralado. Protestar mais só o faria parecer fraco e tolo. As engrenagens já estavam em movimento. O Sr. Abernathy, seu dever profissional sobrepujando seu choque, examinou cuidadosamente o envelope. Passou o polegar sobre o selo e verificou as assinaturas das testemunhas visíveis no verso. Seu rosto empalideceu. Tudo parecia estar em perfeita ordem legal. Sob as leis do estado de Connecticut, ele anunciou gravemente, sua voz tremendo ligeiramente, um testamento legalmente executado mais recente anula todas as versões anteriores. Sou legalmente obrigado a verificar e ler este documento. Ele pegou um abridor de cartas do conjunto da escrivaninha e, com uma respiração profunda e trêmula, abriu o envelope. O som do papel se rasgando foi como um tiro na sala silenciosa. Everard Belarose ficou congelado, o rosto cinzento. O império que acabará de reivindicar estava escorregando por entre seus dedos. A mulher que ele havia dispensado e planejado descartar estava sentada à mesa, sua postura perfeita, sua expressão calma. Ela não era mais a vítima da história dele. Era a autora do capítulo final devastador, e a leitura estava prestes a começar. O peso de cada olhar na sala caiu sobre o documento que o Sr. Abernathy agora segurava nas mãos. Era fisicamente idêntico ao Primeiro Testamento, mas se sentia infinitamente mais pesado, carregado com o poder latente de uma armadilha cuidadosamente preparada.
O Everard estava rígido, sua mente um turbilhão de negação e fúria. Ele não conseguia compreender como isso havia acontecido. Seu pai havia estado frágil, sim, mas nunca havia mostrado qualquer sinal de se voltar contra ele. A Calista observou o marido, um lampejo de algo ilegível nos olhos. Não era triunfo, ainda não. Era uma espécie de validação sombria. Ela se lembrava do dia em que William havia assinado este documento. Ele estava sentado em sua poltrona favorita perto da janela nesta mesma biblioteca, um cobertor xadrez sobre o colo. Ele precisa aprender, Calista, William havia dito, sua voz fraca, mas os olhos claros e determinados. Um homem que não valoriza nada não pode ser confiado com tudo. Esta empresa, esta família, não é um prêmio a ser ganho. É uma responsabilidade, um legado. Ele provou que não está apto a ser seu guardião. Mas você está. O Sr. Abernathy, tendo confirmado a autenticidade do documento, com um aceno sombrio para a Sra. Reed, começou a ler. Sua voz, que havia sido tão firme e monótona antes, agora carregava uma nota de incredulidade. Este documento, datado de 28 de junho de 2025, revoga e declara nulo e inválido todos os testamentos anteriores, incluindo qualquer documento datado de 12 de janeiro de 2024. Os legados iniciais para caridade e funcionários permaneceram praticamente os mesmos, com pequenos ajustes nos valores, mas então ele chegou às cláusulas concernentes à família. Para meu filho mais novo, Robert James Bellarose, o Abernathy leu, seus olhos se arregalando ligeiramente. Lego minha coleção de mapas antigos e a quantia de 20 milhões de dólares, livres e desembaraçados de qualquer fundo, junto com meu condomínio em Palm Beach. O Robert, que estava relaxado na cadeira se preparando para mais uma decepção, se endireitou de uma vez. 20 milhões de dólares. Sem fundo. A propriedade da Flórida. Era um upgrade significativo. Uma mensagem clara do pai. Para meus netos, Leo William Bellarose e Sophia Anne Bellarose, o Abernathy continuou, lego 30 milhões de dólares cada. Estes fundos devem ser colocados em um fundo, cujo único administrador será a mãe deles, Calista Marie Bellarose. A cabeça do Leo se virou rapidamente. Sua herança não estava mais sob o controle do pai. Estava protegida, segura com a mãe. Uma onda de alívio o atingiu, tão potente que quase o derrubou. Ele olhou para a mãe com admiração. A Sophie também pareceu relaxar, o conflito em sua expressão se dissipando. O rosto do Everard era uma máscara de fúria trovejante. A herança dos filhos, o pagamento do irmão, tudo havia sido mudado, aumentado e removido da sua esfera de influência. Ele estava sendo sistematicamente isolado. Então o Sr. Abernathy chegou à cláusula sobre a Lorraine Shaw. Ele hesitou por um momento, depois leu as palavras que William havia claramente ditado com precisão fria. Todas as provisões feitas em qualquer documento anterior para a senhorita Lorraine Shaw são revogadas inteiramente. É meu decreto final e inegociável que ela não receberá nada da minha herança. Sua influência sobre meu filho provou ser prejudicial à estabilidade da minha família e à reputação da minha empresa. Ela deve desocupar qualquer propriedade pertencente ao espólio Bellarose ou a Bellarose Industries dentro de 48 horas desta leitura. A Lorraine soltou um pequeno gemido estrangulado. Seu rosto, que havia estado corado de vitória apenas minutos antes, agora estava de um branco espectral. Nada. Não apenas a perda de uma pensão futura, mas um apagamento completo e total. A casa, o dinheiro, a legitimidade, tudo havia ido embora. E então veio o golpe de mestre. As garras que fariam o mundo do Everard Bellarose desabar ao redor dele. O Sr. Abernathy respirou fundo como se preparando para o impacto. E finalmente, para meu filho Everard Michael Bellarose. Ele leu, sua voz mal passando de um sussurro. Dei muito pensamento ao seu futuro e ao futuro da empresa a qual dediquei minha vida construindo. A sala estava tão quieta que o tic-tac do relógio de pêndulo no canto soava como um martelo contra uma bigorna. Não lego a você meu interesse controlador na Bellarose Industries. O Abernathy leu as palavras, caindo como pedras na piscina silenciosa da sala. O Everard balançou em pé. Um som gutural e estrangulado escapou de sua garganta. Não era dele. A empresa não era dele. Era impossível. Inconcebível. Em vez disso, o Abernathy continuou lendo a estratégia final devastadora do William. Minha participação controladora de 51% na Bellarose Industries deve ser colocada em um fundo irrevogável conhecido como Fundo Legado Bellarose. Um fundo. A mente do Everard cambaleou. Ele poderia não possuí-la, mas ainda poderia controlá-la, dirigi-la. Era um revés e um insulto, mas não uma perda total. Mas William havia antecipado isso.
O propósito deste fundo, o Abernathy leu, sua voz ganhando um leve momentum mórbido, é preservar a integridade e estabilidade de longo prazo da empresa, protegendo-a de decisões precipitadas e falhas morais. O fundo será gerido por um conselho de 3 administradores que deterão todos os direitos de voto associados às minhas ações. O Everard prendeu a respiração. Quem eram os administradores? O primeiro administrador será meu irmão e homem de caráter irrepreensível, Sr. George Bellarose. Uma escolha segura e previsível. Seu tio era da velha escola, mas justo. O segundo administrador será o sócio sênior da firma de advocacia Covington e Strauss, atualmente o Sr. Abernathy ou seu sucessor. Uma parte neutra, ainda gerenciável. O terceiro administrador servirá como presidente do fundo legado Bellarose com voto decisivo em caso de empate. O Abernathy fez uma pausa, olhando diretamente para Calista. Será minha amada e confiada nora, Calista Marie Bellarose. A declaração caiu sobre a sala com a força de um golpe físico. A Calista, quieta, passiva, a Calista que tanto sofreu, seria a presidente do fundo. Ela, junto com o advogado da família e um tio-avô, exerceria a participação controladora de 51% na Bellarose Industries. Ela detinha o poder. Ela detinha o voto decisivo. O Everard encarou a esposa, seu rosto uma tela de incredulidade, raiva e horror crescente. Era como se o mundo tivesse inclinado em seu eixo. A mulher que ele havia planejado divorciar e pagar era agora, para todos os efeitos, sua chefe. Mas a genialidade póstuma de William Bellarose ainda não havia sido totalmente revelada. Ele não havia apenas despojado o Everard de seu poder, ele o havia acorrentado à própria moralidade. Everard Michael Bellarose terá permissão para permanecer em sua posição como diretor executivo da Bellarose Industries, desde que acate as decisões dos administradores. Seu salário e bônus serão determinados anualmente pelo conselho, que o fundo agora controla. Um funcionário. Seu pai o havia transformado em funcionário da própria empresa. No entanto, o Abernathy leu, sua voz baixando, meu filho pode ter uma oportunidade de reconquistar o que descuidadamente arriscou. Um fio de esperança. O Everard se agarrou a ele. Institua uma cláusula de compromisso de caráter que governará a eventual dissolução do fundo legado Bellarose. As ações controladoras na Bellarose Industries serão transferidas para Everard Michael Bellarose inteiramente mediante o cumprimento de uma das duas condições seguintes. O Abernathy fez uma pausa e leu a primeira condição. 1. Que ele permaneça fielmente casado com sua esposa Calista Marie Bellarose por um período não inferior a 10 anos consecutivos a partir da data desta leitura. A determinação de sua fidelidade será deixada à exclusiva discrição da presidente do fundo, Calista Bellarose. A audácia era de tirar o fôlego. Não era apenas uma cláusula de moralidade. Era uma sentença de prisão. Ele estava acorrentado à mesma mulher que planejava deixar, com ela como sua juíza e júri pessoal. No caso de Calista Marie Bellarose escolher pedir o divórcio, ou no caso de sua morte, as ações mantidas pelo fundo não passarão para o Everard. Em vez disso, serão divididas igualmente entre meus netos, Léo e Sophie, para serem dadas a eles quando completarem 30 anos. Não havia brecha, nenhuma escapatória. Seu pai havia previsto todas as possibilidades. Se o Everard tentasse forçar a Calista para fora do casamento, se fizesse a vida dela tão miserável que ela pedisse o divórcio, ele perderia tudo para sempre. E para minha nora, Calista Marie Bellarose, lego a propriedade de Greenwich e todo o seu conteúdo para ser dela completamente. A mesada vitalícia mencionada em qualquer documento anterior é anulada. Em vez disso, como presidente do Fundo Legado Bellarose e principal administradora da fortuna familiar, ela recebe um salário anual e conta de despesas a serem determinados pelos administradores, com seu próprio voto como fator decisivo. Ela não era uma pensionista vivendo de mesada. Era uma executiva assalariada, a presidente com orçamento próprio. A casa era dela. O poder era dela. O futuro era dela. O Sr. Abernathy dobrou lentamente o documento. Isso conclui a leitura. Ele sussurrou. O desmoronamento começou quase imediatamente. O rugido do Everard era primitivo, um som de pura raiva não adulterada arrancada de sua alma. Ele se lançou pela mesa, não na Calista, mas no próprio testamento, como se destruindo o papel pudesse destruir as palavras escritas nele. A senhora Reed e o Robert reagiram instantaneamente, agarrando seus braços e o contendo. Isso é mentira, uma falsificação. O Everard berrou, seu rosto roxo de fúria. Ela o envenenou. Virou a mente dele contra mim. A Lorraine,
vendo todo o seu futuro evaporar em fumaça, e rompeu em soluços histéricos. Everard, diga para eles. Diga que não é verdade, ela choramingou. Você prometeu que cuidaria de mim. O Everard, em sua fúria cega, se virou contra ela. Os últimos vestígios de sua afeição haviam sido incinerados pela perda de seu império. Você, ele rosnou, a empurrando com tanta força que ela tropeçou e caiu no chão. Isso é culpa sua. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Suma. Suma da minha vista. A Lorraine o encarou do chão, o rosto uma bagunça de lágrimas e incredulidade. O homem que a havia protegido estava agora olhando para ela com nada além de desprezo. O Robert observou tudo com um sorriso sombrio e satisfeito. Seu irmão, o Titã, o rei, estava quebrado. Léo e Sophie correram pro lado da mãe, não para consolá-la, mas para ficar com ela. Eles a olharam agora com uma nova compreensão, vendo não uma vítima, mas uma estrategista, uma sobrevivente que havia jogado um jogo longo e paciente e conquistado uma vitória absoluta. A Calista finalmente se levantou. Caminhou calmamente ao redor da mesa, passando pelo marido enfurecido e pela amante descartada chorando no chão. Pegou o testamento, o verdadeiro testamento, e o entregou para sua advogada. Então enfrentou o Everard. Todos os anos de dor, humilhação e sofrimento silencioso haviam sumido de seu rosto, substituídos por uma clareza fria e dura. Você estava certo sobre uma coisa, Everard, ela disse, sua voz cortando através de seus gritos incoerentes. Você disse que seu pai queria que sua casa estivesse em ordem, e agora está. Ela deu as costas a ele, ao caos, aos destroços da vida dele, e caminhou em direção à porta, seus filhos a seguindo como uma guarda real. A biblioteca, uma vez bastião do poder patriarcal, havia se tornado uma sala de guerra, e a guerra estava decisivamente terminada. Nos dias que se seguiram, a Lorraine Shaw desapareceu sem deixar rastro, seu nome se tornando um sussurro de advertência nos círculos sociais. O Robert, com sua nova fortuna, começou a fazer planos para começar sua própria firma de capital de risco, finalmente livre da sombra do irmão. E o Everard? Ele foi trabalhar. Apareceu no escritório da Belarose Industries, o rosto uma máscara sombria. Sentou na cadeira do CEO, mas o poder havia sumido. Cada decisão importante tinha que ser aprovada pelo fundo, o que significava que tinha que ser aprovada pela Calista. A primeira reunião do conselho foi um exercício de tensão suprema. A Calista presidiu com eficiência silenciosa, suas perguntas afiadas e perspicazes, seu conhecimento dos negócios da empresa surpreendentemente profundo. O Everard foi forçado a responder a ela, a justificar suas estratégias e a se submeter à autoridade dela. Ele voltou para casa naquela noite para a propriedade de Greenwich, a propriedade da Calista. A encontrou na biblioteca lendo um relatório financeiro. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. O ar entre eles estava espesso de palavras não ditas, de anos de história e um futuro que era um vasto território incerto. Ele não sabia se conseguia fazer isso. 10 anos disso, uma década de penitência. Mas quando olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez em muito tempo, não viu apenas a mulher que havia superado ele estrategicamente. Viu a mãe dos seus filhos. Viu a mulher em quem seu pai brilhante e formidável havia confiado todo o seu legado. E pela primeira vez, um lampejo de algo além da raiva entrou em seu coração, um senso aterrorizante, humilhante e totalmente indesejável de respeito. O caminho à frente era longo, mas era o único que lhe restava. O verdadeiro testamento havia sido lido, e seu julgamento estava apenas começando. E assim a casa dos Belarose não foi destruída, mas renascida. Foi forjada de novo no cadinho da traição e reconstruída na força silenciosa de uma mulher que todos haviam subestimado. A Calista Belarose provou que o verdadeiro poder não é sobre gritar dos telhados ou ostentar sua dominância. É sobre paciência, inteligência e a vontade inquebrantável de proteger o que você ama. O Everard ficou com uma escolha: se rebelar contra sua gaiola dourada ou começar a longa e árdua jornada de reconquistar sua honra, sua família e a si mesmo. É um lembrete contundente de que às vezes a jogada mais poderosa no tabuleiro de xadrez é aquela que ninguém te vê planejando. Gente, que história, né? Vocês conseguem imaginar a cara do Everard quando percebeu que a esposa submissa havia virado completamente o jogo. A Calista jogou no nível mestre absoluto. Ela não só se vingou, ela assumiu o controle total da situação. E o mais impressionante é que ela fez tudo isso dentro da legalidade, com planejamento meticuloso e a ajuda do próprio sogro. O William enxergou o filho pelo que ele realmente era e tomou uma decisão drástica para proteger o legado da família. Agora me digam, vocês acham que a Calista foi muito longe na vingança dela?
Ou vocês acham que o Everard mereceu tudo o que recebeu? E será que em 10 anos ele vai conseguir reconquistar a confiança dela e recuperar a empresa? Uma coisa é certa: nunca subestimem uma mulher silenciosa. Às vezes ela não está sendo submissa. Ela está observando, planejando e esperando o momento perfeito para atacar. Se vocês ficaram vidrados nessa história como eu fiquei, deixa aquele like maroto aí embaixo. Compartilha com aquele amigo que adora uma boa revanche. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história dessas que fazem a gente torcer pelo Underdog. Ativa o sininho das notificações que toda semana tem história nova aqui para vocês. E me conta nos comentários, qual foi a vingança mais épica que vocês já viram na vida real? Estou curioso para saber. Valeu, galera, e até a próxima!